As inteligências artificiais estão cada vez mais avançadas, como explica o Dr. Wilton no seu artigo Um algoritmo de aprendizado rápido para redes de crença profundas. E isso se dá principalmente pelas prioridades da humanidade. Somos uma raça que sofreu muito com a limitação de informações e com informações de confiança. Então, criamos uma forma de passar e estudar informações antigas, que antes eram passadas de geração em geração. Com isso, criamos a escrita e fomos nos desenvolvendo através do compartilhamento delas. Com isso, conseguimos criar os primeiros livros, e livros que podiam ser armazenados informações por muito e muito tempo. Basicamente revolucionário para a época, uma vez que não era possível acessar conhecimentos anteriores antes desse grande feito. E com a evolução da escrita, podíamos criar cada vez mais livros mais e mais complexos. Tanto que hoje em dia temos livros sobre qualquer coisa, que ensinam basicamente tudo. Até que o problema começou a ser outro, a distribuição. Uma vez que textos escritos de formas manuais são caros e complicados de serem produzidos. Algumas dezenas de unidades demoravam meses para serem feitas. Inclusive, um livro muito famoso que sofreu demais nessa época é justamente a Bíblia. Porém, o problema é o que move os humanos. Então, podemos criar um processo automático e barato para essas cópias. Algumas pessoas conhecem que são as prensas de cópia úmida. Tudo no século XVI, já que ela consistia basicamente de molhar o papel, adicionar a tinta por cima e esperar a secagem. Quem nunca sentiu aquele cheiro de álcool antes de receber uma prova? Eu acho que eu tô ficando velho. Porém, agora com a construção do conhecimento a todo vapor, tecnologias cada vez mais modernas, podíamos passar à revolução industrial e tecnológica. Com tanto conhecimento e tecnologia, o que podia ter dado errado, né? Tecnologias cada vez mais eficientes e processadores cada vez mais modernos, tudo funcionando como deveria. Porém, o que pareceu improvável aconteceu. Então, começamos a estagnar com relação à tecnologia. Antes que se cumpria a previsão de Moore, onde ele dizia que se dobraria o número de transmissores a cada 2 anos, hoje já não cumprimos mais tanto essa previsão. Mas mesmo assim, hoje temos aparelhos que cabem na nossa mão e podem ter uma memória facilmente de 2 teras, cerca de 2.000 gigas. Começamos a criar supercomputadores para pesquisas na área da ciência e nos desenvolver de forma absoluta. Porém, apareceu um problema, algo que não é muito claro para muitos, mas extremamente palpável e absurdo para quem pesquisa. Problemas no ramo da pesquisa. Te faço uma pergunta: como podemos pesquisar de forma totalmente eficiente? E como é que podemos evitar tantas mentiras que estão sendo espalhadas pela internet? Isso seria facilmente respondido por um sistema com conhecimento gigantesco integrado, um conhecimento que estaria além das capacidades de qualquer humano, uma construção de conhecimento tão amplo e grande que não seria capaz de uma pessoa sozinha armazenar tanto conhecimento. Então, criamos uma inteligência capaz de fazer isto, uma máquina, e justamente estaria programada para responder qualquer pergunta, de forma a qual ela pudesse entrar no seu grande acervo de conhecimento e dar uma resposta totalmente aceitável. Acho que isso te lembrou algo, né? Sim, o ChatGPT. Não coincidentemente, formulado e desenvolvido em um tempo onde a busca do conhecimento se tornou perigoso. Hoje podemos pesquisar sobre física quântica e do nada apareceu um coach que se diz quântico e não tem nenhum embasamento científico. A internet, um local onde pode pesquisar qualquer coisa. Porém, do nada aparece uma informação tão errada, mas por ser escrita de uma forma tão atraente, parece verdade. E então, temos um problema. Não mais igual a dificuldade de transmitir informações como muitos anos atrás, mas parecido. Não é mais necessário buscar as informações em um livro. Hoje existe um mundo de informações, porém pode ser confortável buscar com um ancião, um ser tão sábio que transcendeu o título de humanidade. Hoje em dia chamamos de máquina ou inteligência artificial. Antigamente era somente uma pessoa muito sábia. Essa inteligência resolveu um problema, mas criou vários outros. Várias dúvidas e questões éticas sobre como essa inteligência vai afetar o dia a dia das pessoas, como mostrado no filme Como Eu, Robô, que trata dos dilemas éticos das IAs. Ghost in the Shell, uma obra japonesa que tem muito a falar sobre questões de identidade e moralidade humana. Matrix, um clássico quando falamos desse assunto. Obra que trata sobre os limites da tecnologia e como ela modifica nossas vidas. E uma obra que quero falar um pouquinho mais sobre ela. Here não é uma obra que fala especificamente das inteligências artificiais, mas sim de como lidamos com a solidão, e usamos essas inteligências para suprir essa necessidade básica humana. Tanto que hoje temos inteligências que podemos criar com avatares, que podemos conversar e interagir, e manter uma relação, seja de ouvinte, seja de simplesmente nos aconselhar de algo, ou até mesmo ter um caso mais romântico. Sim, não é surpresa que hoje em dia vivemos essa realidade que parece assustadora para alguns, e rotineira para outros. Com o distanciamento social que sofremos durante a vida, e criam feridas internas onde preferimos buscar
afeto de um ser que sabemos que é composto de cabos e energia do que sair e buscar experiências mais palpáveis e reais. Digo reais entre aspas, pois tudo que vivemos é real, seja virtual ou não. Por isso recomendo demais assistir esse filme, vale muito a pena. Dia após dia estamos cada vez mais acostumados com as IAs. As pequenas dúvidas do dia a dia são respondidas com um Ei Google ou então pergunta pro ChatGPT. Honestamente, não acho que seja um regresso, mas sim um avanço, um grande avanço de processamento. Nunca mais antes ficou tão fácil de aprender, e aprender informações verossímeis. Uma inteligência que seja capaz de se autorreplicar está cada vez mais próxima, uma vez que as próprias inteligências sabem programação de alto nível, de forma que podem identificar os erros de forma objetiva e precisa. Indivíduos que utilizam essa inteligência de forma a realmente agregarem conhecimento são pessoas que conseguem aprender de forma mais eficiente e rápidas, em menos tempo e com resultados ainda melhores, já que não dependem mais tanto de um processo de leitura e análise do que está sendo lido. Podem pegar resumos de forma mais eficientes e que mantenham o conteúdo original, algo que pode se assemelhar aos grandes sábios de antigamente. Claro que pessoas como Nick Bostrom estão questionando os limites éticos e filosóficos das inteligências artificiais, mas também é claro que não podemos negar uma coisa: nunca antes foi tão fácil aprender em tão pouco tempo quanto nos dias de hoje. Talvez amanhã seja um belo dia para as descobertas científicas, que não se limitem a somente interpretações humanas, mas é claro que sempre vai ter a nossa influência no caminho. Se gostou até aqui, dá um like, curte, compartilha e muito obrigado por assistir mais um vídeo. Assiste os vídeos que tem aí no canal. Até a próxima.